Bom dia a todo mundo. Eu sou Alisson Martins, professor de jornalismo na Unir. Agradeço o convite da promotora Tânia para fazer essa fala com os colegas da imprensa. Eu falo colegas porque, além de professor, sou jornalista e fico muito feliz de poder representar aqui a pesquisa na comunicação e também os nossos profissionais que fazem essa cobertura diária, né, das informações públicas que são importantes e, principalmente, pelas falas anteriores, de elogio à mídia local na cobertura desses fenômenos, né? E por que eu falo isso? Para nós, a gente muitas vezes pensa que é um fenômeno novo, né, que acontece aqui no Brasil, mas internacionalmente, e principalmente os casos dos Estados Unidos, eles são há muito tempo já falados e pesquisados por profissionais da área, né? E há pesquisas nos Estados Unidos que mostram que, a depender da cobertura da imprensa, a gente tem nos meses subsequentes até 3 ataques acontecendo em virtude do primeiro, né? Eles chamam isso de efeito contágio. Por isso que é muito importante a gente ter essa discussão, ter esse momento de debate. Espero que tenhamos outros, que o tempo hoje é curto, mas para a gente entender como fazer da melhor maneira possível a cobertura, que informações a gente deve dar, como a gente deve abordar e tratar esses acontecimentos violentos, né? Especificamente estamos tratando aqui, falando e pensando aqui nos acontecimentos voltados à educação, mas não só esses, né? Todos os acontecimentos violentos que estão e acontecem na sociedade, eles precisam ser repensados, eles precisam ser refletidos de como realizar a melhor forma de fazer essa cobertura. E quando a gente pensa, obviamente, voltado para a educação e esses fatos que têm acontecido e que podem dar esse efeito contágio, a gente tem alguns pontos que vêm sendo rediscutidos até no Brasil, em virtude desses casos que foram citados recentemente, mas também, principalmente, desde o final da década passada, né? Me refiro à década de 2010. Pesquisadores da UNB, pesquisadores da Unicamp, que vêm trabalhando com isso, junto com a associação AGEDUCA, né? Associação de Jornalistas da Educação. E a gente sabe, eu falo mais uma vez na condição de jornalista, não só de pesquisador, que quando a gente está produzindo material no dia a dia, é muito difícil a gente tentar refletir de maneira mais profunda sobre as nossas coberturas, né? Então, eu acho que esses momentos, ouvir e entender o que os especialistas estão apontando é sempre importante. E quando eu falo isso, eu penso em algo mutável. Por quê? A gente pensa nessas coberturas, as pesquisas científicas, né? A ciência, ela é mutável. A gente pensa que a ciência é imutável, mas até o próprio princípio científico, ele prevê alterações a partir de novos dados, de novas realidades, novas situações e novos contextos. Então, aspectos que a gente tinha até pouco tempo, por exemplo, de identificação dos agressores, de identificação dos atos, hoje eles vêm sendo rediscutidos. E é sempre importante os jornalistas, os nossos profissionais da comunicação, eles estarem percebendo isso, porque a sociedade também muda, né? Quando a gente fala do jornalismo, a gente tem que entender também, a Walterlina falou da mídia, né? Da mídia de uma maneira mais ampla, ela é muito mais que o jornalismo. Então a gente vê os streamings, podcasts, e cada vez mais exaltando e muitas vezes glamorizando o crime, né? Muito comum, acho que todo mundo aqui já viu, já conhece, ou sabe alguém que é fã de programas que exaltam, né, que detalham, que contam a história das pessoas que perpetram os crimes, né? E isso a gente tem que entender dentro desse contexto mais amplo, né? Óbvio que é importante entender os contextos, até o policial Marcos falou aqui mais cedo, né, sobre os padrões que a gente consegue identificar para tentar prever, né, para tentar, da melhor maneira possível, permitir que esses ataques não aconteçam. E o papel da imprensa nisso é muito importante, porque a imprensa não pode simplesmente atuar como a polícia, são instituições diferentes, né? Então, da mesma forma que a polícia tenta identificar esses padrões, é dever da imprensa também não criar uma espécie de caça às pessoas, né? Não é dever da imprensa nunca, em nenhum momento, né, propagar violência. Não é dever da imprensa promover a violência, nem estimulá-la, né? Nem estimulá-la contra as vítimas, né? Porque a gente fala que, a depender da cobertura, pode haver uma nova violência, uma violência midiática, e isso é um primeiro ponto, e esse ponto já é mais discutido há muitos anos, né? Que é o respeito às imagens das vítimas,
Isso é algo que não vem de agora, né? E não só para esse tipo de crime, como para outros crimes também, né? Respeito à imagem, respeito à memória, respeito aos familiares, não é só voltado a esses crimes que a gente vem discutindo aqui na educação, né? Como eu falei, é um processo que os cientistas vêm trabalhando e vêm repensando ao longo do tempo, né? Mas um dos aspectos principais que vem sendo trabalhados é não trazer a história de vida desses agressores, né? Não citar seus métodos, pelo menos não de imediato, porque quando você fala, quando você detalha, você pode criar também de imediato uma glamorização. É muito importante, tem o relatório da GEDUCA, né? É muito importante porque elas vão falar também dos tempos e dos tipos de crimes, né? Então, é importante a gente entender o momento de falar, o momento de abordar. O que a Irani acabou de falar aqui é muito relevante no sentido de colocar a escola em perspectiva. A escola não é um ambiente violento, né? A escola é um ambiente de educação, de convivência, de cultura. A escola é um ambiente de vivência, todos passamos por ela, né? Então, ela acontece muito mais. Em como está dentro da sociedade, ela também tem violência, evidentemente, como todos os aspectos sociais. Então, um dos aspectos também que o GEDUCA, né, essa associação vai dizer é como pensar em abordar outros aspectos dessas violências para além dos casos factuais, para além de dar informação, né? E eu não vou aqui falar sobre teorias do jornalismo, mas os profissionais da área sabem muito bem que o jornalismo é muito mais do que informação. O jornalismo trabalha com interpretação, o jornalismo constrói a realidade. E tem outros aspectos que o relatório vai trazer, e por causa do tempo eu não consigo, né, abordar aqui, mas alguns ficaram mais recentes, mais, digamos, famosos, que é não identificar sequer os agressores, né? Óbvio que quando se fala em detalhamento dos crimes, isso também já se discute, né, por exemplo, com suicídio, já é uma discussão mais antiga. Em relação à exposição dos métodos, detalhes dos métodos, isso também tem sido evitado nesses casos, né? E aí varia também de veículo para veículo, e não é um consenso, isso que é importante, por isso que eu falei que é mutável, né? Não há um consenso se identifica ou não os agressores, mas é consenso que não se deve dar um grande espaço, uma grande valorização, reiteradamente, né, falar deles. Então, se vai falar, fala apenas uma vez, e se for imprescindível falar. O coronel citou aqui dos padrões, né? O GEDUCA também traz esses padrões que são semelhantes aos padrões dos Estados Unidos, né? Vítimas de bullying, vítimas de violência doméstica, homens brancos. Então a gente tem um padrão, mas isso não quer dizer que porque a gente vê um homem branco, um menino jovem branco sofrendo bullying, que a gente deve, né, persegui-lo, que a gente deve... Não, a gente deve dar atenção, porque a escola é esse lugar da atenção, né? E a mídia ela deve valorizar esses outros aspectos de pautas a serem produzidos. Bom, o meu tempo, né, está acabando, né? E aí uma das últimas provisões colocadas no relatório é para evitar conclusões precipitadas, né? Hoje eu acho que a gente está um pouco avançado nisso, mas quem se lembra há uma década, tudo era culpa dos videogames, né? Se havia alguma violência, a culpa era dos videogames, a culpa era dos filmes de violência, muito se falava. Então a gente tem que também ter cuidado com essas conclusões apressadas, sempre tentar ouvir os especialistas que, como o próprio policial nos falou aqui, existem outros aspectos, outros pontos que são mais complexos e profundos, né? E, obviamente, e aí para concluir, cuidado com as informações que a gente vê circulando em rede social. As fake news são cada vez mais, né, presentes em nossa sociedade, e temos que estar atentos a elas. Então, obrigado.